Pode falar. Você sempre acreditou, Silvio, eu queria uma pergunta. Você sempre acreditou em Deus? Não. O Deus, eu acredito, é claro. Deus me deu saúde, Deus me dá raciocínio, Deus me deu consciência que me rege primeiro, razão que me rege em segundo, coração que me rege em terceiro. Quando a minha emoção começa a tomar conta de mim, vem a minha razão e fala, o que é isso? Que besteira é essa? E ainda quando a minha emoção vem da minha razão, vem a minha consciência e fala, olha, eu vou te acompanhar até o último suspiro, hein? Então, a minha razão policia a minha emoção e a minha consciência policiam a minha razão e a minha emoção. Então, eu me preocupo com hoje, só hoje. Amanhã, se eu tiver saúde, e esse Deus que nos rege e que nos diz o seguinte, amai aos outros como a ti mesmo. Esse é o Deus que eu acredito. Silvio, por que você sempre foi vitorioso nessas tuas mumunhas? Hein? Eu não sei o que é mumunhas, mas eu costumo... Mumunha é uma porção de coisa junta. Realmente eu costumo ter mais vitórias do que derrotas por uma razão. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Você acha que eu devo casar? Você acha que eu devo casar antes do Pedro nascer ou depois? Eu acho que se você está num país latino, onde a população costuma primeiro casar para depois ter filhos, como você já pecou e já vai pedir a Deus que perdoe o seu pecado, você deve casar o mais depressa possível. E seria muito melhor. Seria muito melhor que você se mantivesse virgem, porque os homens devem casar com as mulheres virgens por uma razão. Porque quando a mulher sai com outros homens antes de casar, e quando ela casa, o marido não é aquilo que ela encontrou nos outros homens, ela fica frustrada e de vez em quando abandona o marido. Se ela não conhecer outros homens antes, ela não vai conhecer o sexo antes, e conhecendo só com o marido, ela vai ficar satisfeita e o casamento vai durar. Que coisa machista! Que coisa mais machista. E o homem? Tem que casar virgem ou tem que casar... Como que o homem tem que casar? O homem, ele tem que ter um comportamento igual ao da mulher. Aí sim. Porque o mesmo que acontece com a mulher, acontece com ele. Ele fica experimentando antes, e quando a mulher não é aquilo que ele esperava, porque ele já experimentou alguma coisa melhor antes, ele daí não fica contente com a mulher e abandona a mulher. O casamento foi feito para que homem e mulher virgens se unam e se conheçam no sexo, e no decorrer do casamento sejam próximos, sejam comparsas. Eu gostei. Já no Teleton, o comunicador sempre aproveitou a oportunidade para falar do Evangelho de Cristo e a importância de amar ao próximo nas edições do programa Beneficente. E no dia do perdão, Deus pode perdoar os nossos pecados. E no dia do perdão, Deus pode colocar o nosso nome no livro da vida. E se Ele coloca o nosso nome no livro da vida, isto significa que nós vamos viver mais um ano. A Bíblia diz que se nós não fizermos a nossa parte, as pedras farão em nosso lugar. Isso quer dizer que as crianças que são criaturas de Deus, elas não ficarão desamparadas, porque até as pedras, ao comando de Deus, vão se movimentar para ajudar essas crianças. E vão se movimentar para ajudar essas crianças, a pedido de Deus, se você não fizer a sua parte. Entrou no meu coração. E quando eu saí, e até o fato de eu ter tido sonho, eu falei, nossa, então existe uma conexão com algo maior. Existe para mim, foi isso. Existe um Deus, existe algo que nos fala, que está tentando se comunicar. Eu acredito,
Senhor, eu quero, em primeiro lugar, te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, por tudo que o Senhor tem agido através da vida do meu pai e na minha casa, Senhor, e nos nossos corações.